motivo que me fez chegar. Todos os versos eu consegui cantar. Teu reino e a glória para sempre. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, bom dia. Que bênção estarmos aqui mais um dia. Enquanto o pessoal está entrando aqui na live, tem alguém aqui que ainda não me conhece? É a primeira vez aqui na live? Tem alguém que é a primeira vez aqui? Que nunca participou aqui das minhas lives? Acho que todo mundo é daqui então. Que bênção. Bom dia, querido pessoal que está dando bom dia aí. Que vocês tenham um dia abençoado, um dia na presença de Deus poderoso, um dia de muita festa, de muita alegria, de muito amor, que vocês possam viver esse fim de semana na presença de Deus de maneira íntima e profunda, amém, queridos? Glória a Deus. O pessoal que é a primeira vez aqui na live, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. A Regiane Linhaus escreveu aqui: bom dia, amo suas lives, que bênção, minha irmã. Fico feliz que você está sendo alimentada e crescendo cada vez mais no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é bênção. Luciano Domingues, sempre acompanhando sua live abençoada. Glória a Deus. Luciano Domingues, que bênção, meu irmão. Fico feliz. Eu quero que vocês possam não somente ouvir, né, o conhecimento, mas também crescer nele, na prática dele, na vivência dele. E hoje nós vamos falar de algo muito importante. Bom dia, que Deus abençoe você também. Amém. Glória a Deus. Eu recebo em nome de Jesus. Que bênção. Nós vamos orar sim, tá bom, queridos, no final da live, por curas, por família. Nós vamos sempre estar orando, tá bom? Sempre a metodologia da live aqui nós vamos vir com conteúdo, vocês vão ouvir, geralmente a gente abre para algumas perguntas e depois a gente ora sobre algumas situações específicas, amém? Vai ser bênção. Hoje, quem perder a live, infelizmente, vai perder algo muito importante. Nós vamos falar sobre os 5 ministérios de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho de cada ministério e como que ele funciona na prática. Como que esses ministérios funcionam na prática. Vamos orar primeiro? Deixa eu orar rapidinho e a gente já vai dar início aqui ao conteúdo. Tudo bem, gente? Feche seus olhos se você puder. Vamos orar juntos e agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos mais uma vez nessa live. Senhor, se não fosse as Tuas misericórdias que se renovaram na nossa vida essa manhã, não estaríamos aqui de pé. Mas eu louvo a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos colocado de pé, tem nos avivado, tem nos trazido, Senhor, a cada vez mais intimidade em Ti. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu amor, por tudo que o Senhor já tem falado sobre nós, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, por tudo que o Senhor já tem feito. Senhor, eu agradeço a Ti por tudo. Pela minha vida, pela vida de cada pessoa que está aqui nessa live assistindo, que nós possamos, Pai, nessa manhã juntos, nessa manhã de sábado, um dia bonito, ensolarado, que nós possamos ter um dia abençoado, e nós queremos principalmente que o Senhor, não só um sol humano, mas você, Jesus, o sol da justiça, brilhe sobre nós, nos livrando, nos edificando, nos fortalecendo, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar de algo sobrenatural. Quem está ansioso aí, quem está um pouquinho ansioso aí, uma ansiedade boa, tá, gente? Não é aquela ansiedade que a Bíblia fala, não sejam ansiosos. É uma ansiedade boa, uma ansiedade de todo ser humano, uma ansiedade de pai, quando vai ganhar o seu filho, uma ansiedade de mãe, quando vai ver a primeira vez o rostinho do seu filho ali. Amém? Existe uma ansiedade que ela é muito boa, é uma expectativa natural. Mas a ansiedade que a Bíblia diz é essa, não sejais ansiosos. O que é a ansiedade? É a falta de confiança, é a falta de dependência, né? Não é essa ansiedade que eu estou falando. Eu estou falando de uma ansiedade natural nossa, né? Vocês estão ansiosos aí para receber um pouquinho mais
daquilo que Deus tem nos ensinado aqui nessas lives, amém? Glória a Deus, a irmã já está perguntando ali, né? Como fazer para ser batizado no Espírito Santo? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui também, tá bom, minha irmã? Eu já vou entrar nesse ponto logo, daqui a pouquinho. Profeta fez live ontem à noite, eu fiz, minha irmã, só que a live foi bem curta ontem, foi só uns 30 minutinhos mais ou menos, porque eu tive um compromisso, tive que ir na casa de um pastor amigo meu, ele me convidou e eu acabei tendo que ir para lá, tá? A gente ia ter um momento de comunhão lá ontem à noite e eu acabei, na verdade, eu marquei meio que um em cima do outro ali na correria, mas eu vim aqui sim, dei um ensinamento para vocês e depois eu fui para lá, tá bom? Quem estava aqui ontem à noite viu que eu entrei e fiquei uns 30 minutinhos mais ou menos, né? Amém? Glória a Deus, já. Então a gente pode seguir aqui? Então vamos lá. Nós estamos falando aqui, presta atenção, nós estamos falando sobre, nos últimos dias, sobre o poder de Deus, como manifestar o poder de Deus. Nós falamos que o poder de Deus, ele tem alguns pré-requisitos, né? Alguns princípios que eu preciso seguir, não é o que eu acredito, não é o que eu penso. Gente, toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado com o que vocês pensam, o que estão falando. Vão pela Bíblia, vão pela palavra, fiquem com a Bíblia. Ah, fulano falou isso, tudo bem, mas o que ele falou está respaldado com a palavra? Está respaldado com a palavra? O que ele está vivendo, o que ele está falando, o que ele está ensinando? Tem respaldo bíblico? Ele está falando pela Bíblia? Ou ele está falando do que ele acredita, do que ele pensa? Tomem cuidado com isso, porque quando vocês escutam pessoas que falam, vamos supor, vou dar um exemplo, né? Uma discípula nossa aqui da igreja chegou com certa feita pra gente e falou assim, profeta, tira uma dúvida, a irmã falou que eu preciso quebrar o fio de prata na minha vida, esse fio de prata acho que travava a minha vida espiritual e tal. Eu falei assim, de onde ela tirou isso? O único fio de prata da Bíblia que eu conheço, que está lá em, se não me falha a memória agora, lá em Provérbios, diz que o fio de prata é um simbolismo, né? Presta atenção aqui, gente. É um simbolismo. Deixa eu já tirar esse Nunes aqui, que ele não quer nada com Deus. Meu irmão, vai procurar o que fazer da vida, meu irmão. Não atrapalha o reino de Deus, não. Amém? Já bloqueei aqui. Fiquem em paz. Deixa eu continuar aqui. O fio de prata na Bíblia, se você pegar lá, se não me falha a memória, o livro é Provérbios, você vai encontrar que é um simbolismo totalmente em relação à morte. Não tem nada a ver com coisa espiritual, de travar a vida espiritual, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O texto da palavra de Deus, a Bíblia, a nossa segurança é a palavra. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. Eu também, querido, sou espiritual, manifesto os dons espirituais, tenho muita revelação, oro por pessoas, pessoas são curadas, oro por expulso demônios direto, eu sou chamado, o meu ministério é muito forte na libertação, muito forte. Só que a pergunta que fica é, tudo que nós fazemos hoje, nesses ministérios, nos dons, tudo é com respaldo na palavra. Nós não podemos fazer nada que não esteja respaldado na palavra. Tudo que nós falamos tem que ter base bíblica. Por quê? Senão a nossa vida não está enquadrada na palavra. Sabe o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22? Aquele que tirar alguma coisa da Bíblia será tirado também da árvore da vida dessa pessoa. E aquele que acrescentar alguma coisa à Bíblia que a Bíblia não está dizendo, será acrescentado todas as maldições da Bíblia. Está escrito, Apocalipse capítulo 22. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso quando eu venho aqui para vocês aqui na live, ontem, né, até entrou um pastor aqui na live duvidando de algumas coisas que eu estava falando. Eu falei, pastor, vamos subir, me chama aqui que eu vou subir você, para a gente fazer um bate-papo aqui, porque a sua teologia está errada, você está ensinando errado, infelizmente. E ele não quis subir, não sei por algum motivo pessoal dele, não sei quem estava aqui na live ontem, ele não quis subir, mas tudo que eu falo para vocês, tudo, desde esses 2 meses que a gente está aqui, vocês sabem disso, eu sempre vim com a Bíblia, sempre pegando a palavra, sempre ensinando vocês com a palavra. Ou seja, eu me movo no Espírito, mas com base na palavra. Eu me movo nos dons espirituais, mas com base na palavra. Sempre com a palavra. Porque a Bíblia é a nossa bússola, é a nossa segurança. Tudo bem, gente? Tá dando para entender aqui? Então tem muita gente falando besteira aí, gente. Eu não vou nem citar o nome dessa pessoa, que eu não quero ofender. Mas tem um apóstolo que se levantou na internet. Ele começou a ensinar tanta heresia. Vocês não têm noção, começando a falar que ele vai em outros planetas. Ele começou a pregar com uma espada na mão e ele coloca a espada nos outros, o pessoal cai. Gente, desculpa, mas isso não é bíblico. Fiquemos com a palavra de Deus, com a Bíblia. Sabe qual que é o problema de vocês, muitas vezes? Vocês são enganados por essas pessoas, são manipulados, porque vocês não conhecem a palavra. E eu venho aqui há 2 meses falando para vocês, comprem uma Bíblia. Comprem uma Bíblia de estudo. Eu dei várias dicas de Bíblia para vocês aqui, de estudo, para vocês aprenderem a palavra. Por quê? Se você não aprender a palavra, você vai ser manipulado. Se você não aprender a Bíblia, você vai ser enganado. Amém?
Gente, eu já comprei tanto curso sobre Bíblia. Eu já comprei, eu tenho mais, acho que eu tenho aqui umas 6 Bíblias de estudo aqui. E eu sempre estou mergulhando na palavra. Por quê? Porque eu sei que a palavra é a minha segurança. A palavra de Deus é o que nós precisamos aprender. E por que a gente está falando isso? Porque você não vai ter poder de Deus, da parte de Deus, quando você não tem o conhecimento dos princípios bíblicos da palavra de Deus. Quando você conhece os princípios, você vai conseguir manifestar o poder. Quando você vive os princípios da palavra de Deus, você vai começar a manifestar o poder. Se você não vive os princípios, que tipo de poder que manifesta na sua vida? Se você tá... Vamos fazer a pergunta aqui simples. Deixa eu só entrar aqui no meu WhatsApp, porque eu acho que tem alguém me chamando aqui. Eu não consigo mexer porque eu tô aqui com o celular. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, preste atenção. Se uma pessoa ela está manifestando alguns sinais na igreja, até dentro da igreja, mas essa pessoa tem a vida fora do altar, a vida toda podre, não tem exemplo dentro do casamento, não tem exemplo com Deus, não tem exemplo em nada, não é uma pessoa que manifesta os frutos do Espírito Santo, mas ele está tentando manifestar os dons. Essa pessoa, será que o que está dentro dela de fato vem do Espírito Santo? Você quer que eu te provo na Bíblia que não é porque uma pessoa manifesta sinais que está vindo de Deus? O próprio Jesus disse que nos últimos dias levantariam falsos profetas fazendo sinais e prodígios e enganariam a muitos. A muitos. E o que Jesus disse como pré-requisito para que você avalie se aquela pessoa de fato vem de Deus ou ela está endemoniada? Porque demônio também pode fazer sinais e prodígios. O diabo pode colocar uma enfermidade em alguém, pode tirar a enfermidade. Ele pode colocar uma dor em alguém e tirar a dor, para criar uma cultura e uma religião em cima daquilo ali. Eu quero que você entenda que Jesus ele deu a chave para mim e para você. Ele falou assim, ó, presta atenção. Ele disse assim, ó, conheçam a árvore pelo fruto. É pelo fruto que você vai conhecer. Profeta, e o que é fruto na Bíblia? É atitude, comportamento, vida, vivência. Toda vez que você encontrar fruto da Bíblia, quase que 100%, não são todos os casos. Por exemplo, o fruto do Espírito. Por que a Bíblia diz sobre fruto do Espírito? Deixa eu falar isso para você, já que o Espírito Santo está levando para esse lado. O que hoje os pastores, os líderes das igrejas não conseguem compreender é o seguinte. Eles colocam pessoas para tocar no altar, eles colocam pessoas para pregar no púlpito deles, eles colocam pessoas para fazer as coisas da igreja sem conhecer a vida das pessoas. E aqui eles destroem a casa de Deus, sabe por quê? Porque uma pessoa que está com a vida toda fora da palavra de Deus, ele vai apodrecer o altar. É um fruto podre. Fruto podre, perto de outros frutos, começa a apodrecer outras pessoas. Com o pecado, com a liturgia, com a vida. Então nós não podemos, nós como pastores, porque eu também pastorei uma igreja aqui em São Paulo, na Zona Sul, chamada Êxodo Church. Eu sei o que eu estou ensinando aqui para vocês. Eu pastorei pessoas há mais de 10 anos, gente. Eu não cometo erros. Se a pessoa não tem vida com Deus, eu nem sequer batizo ela. Inclusive hoje nós vamos ter um batismo aqui na igreja. Depois eu vou tentar fazer um vídeo para vocês, tá bom? O batismo vai ser às 4 horas da tarde. Então, às 4 horas, se você não tiver nada aí com compromisso, eu vou ligar a live aqui para você assistir. O batismo vai ser poderoso em nome de Jesus. Dessa vez não será muitas pessoas que irão batizar, mas não importa. Ainda que fosse uma pessoa, seria importante, porque uma alma rendida aos pés de Cristo vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém? Então quem quiser aqui, né, é novo aqui na live, quiser seguir para você acompanhar os conteúdos, né, receber tudo que vocês estão aprendendo aqui e também participar de alguns eventos aqui da igreja, né? Vira e mexe, eu vou estar abrindo a live para vocês. Fica à vontade também aqui para seguir e aprender cada vez mais, tá? Mas vamos lá. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que eu devo mais valorizar? Os dons espirituais ou os frutos do Espírito? Vamos lá, vou deixar vocês responderem aqui. O que vocês acham? E aí? Os dons espirituais ou os frutos do Espírito? A Maria Lúcia falou assim para mim. Oi, você está errado. Deus batizou foi o pecado. Não, minha irmã, você está totalmente errado. Perdão em te falar isso. Com muito amor eu estou te falando isso. Você está totalmente errada. João Batista, na beira do Rio Jordão, ele falava assim, ó. Deem frutos dignos de arrependimento. É Bíblia. João Batista não batizava ninguém
que não tinha primeiro arrependimento e frutos, atitudes de arrependimento. Tudo bem? Eu estou aqui te ensinando, mas infelizmente você está errado. João Batista não batizava ninguém que não dava fruto e ninguém que não tinha arrependimento. A Bíblia diz que as pessoas chegavam para João Batista e falavam assim: João Batista, eu estou arrependida, eu fiz isso lá atrás, mas eu estou arrependido. E João Batista, a Bíblia diz, confessando os seus pecados, eram batizados. Então não é só o arrependimento de pecado, é também uma vida já dando frutos com Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não é só batizar uma pessoa, queridos. Vocês estão... boa parte de vocês foram batizados de maneira errada, tá? Boa parte de vocês. Já vou deixar bem claro aqui. Os pastores que estão aqui na live me ouvindo, apóstolos, não importa quem você seja, querido. Eu estou como profeta de Deus e vou falar a verdade. Profetas falam a verdade. Vocês estão batizando as pessoas de maneira errada. Vocês não estão olhando a vida das pessoas. Essa pessoa precisa dar fruto primeiro, para depois ela descer as águas. Aí uma pessoa de oba-oba fala: eu quero me batizar. Aí você, pastor, vem que eu vou te batizar. Está errado. Negligente. Está negligenciando a palavra. Negligenciando a palavra. É só ler a Bíblia, querido. Às vezes eu não estou abrindo a Bíblia aqui com você para a gente ganhar tempo. Porque se eu for abrir todos os versículos, todas as passagens, a gente vai perder um pouco de tempo no sentido para abrir, e, enfim. Então, se você tem dúvida do que eu estou te ensinando aqui, é só você ir para a Bíblia. É simples. Duvide do que eu estou falando. Eu gosto quando vocês duvidam, sabe por quê? Porque tudo que eu falo aqui é com base bíblica. Eu leio a Bíblia há 15 anos, querido. Conheço a Bíblia de capa a capa. Capa a capa. E não estou aqui falando para você porque eu sou bom, mas porque eu sei do que eu estou ensinando. Eu sei o que eu estou ensinando. Tudo bem? Então, o que eu quero que você entenda, preste atenção aqui. Equilíbrio e Espiritualidade perguntou: quem te nomeou? Ninguém me nomeou. Quem me nomeou foi o próprio Deus. A minha nomeação e o meu chamado não veio de homens, mas veio de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Eu, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Cristo, não foi por homens. O apóstolo Paulo não foi chamado por homens, ele foi chamado pelo próprio Cristo. O chamado, e é aqui que eu queria falar um pouco com vocês. O que mais importa na vida de uma pessoa, aprende aí, gente, vocês estão aprendendo uma coisa aqui muito importante, eu vou falar pra vocês, ninguém está ensinando mais isso aqui. Ninguém está ensinando isso aqui mais, ninguém está falando mais a verdade. São um bando de pastor movido pela massa, pela religiosidade. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. O que é mais importante, presta atenção, o que é mais importante não é os dons espirituais, é os frutos do Espírito. Sabe por quê? Porque uma pessoa ela pode ter o dom espiritual, só que esse dom não é alimentado pelo Espírito Santo. Ele é alimentado por demônios. Quer que eu te provo na Bíblia? O apóstolo Paulo, nas suas caminhadas ali, aonde ele estava, se não me falha a memória, na primeira viagem dele missionária, preste atenção que eu vou falar para vocês. Eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo se deparou com uma adivinha. Uma mulher que fazia adivinhação e ganhava muito dinheiro com isso. Até parece algumas coisas que a gente está vendo hoje em dia, né? Vários homens aí adivinhando até CPF de pessoas. E vocês são manipulados por isso, porque não conhecem a palavra. Até CPF, fala tudo da vida da pessoa. Mas a vida dessas pessoas são podres. Não dão exemplo no lar, não dão exemplo com a esposa. Não são pessoas que são dignas. Não vivem a pregação do evangelho. Não são pessoas que conhecem um pingo de Bíblia. Pregam um monte de sermão de manipulação. Assim como Elias orou e fez parar de chover 3 anos e 6 meses, vocês também eu vou orar e agora a chuva vai cair de prosperidade sobre a sua vida, hipócritas. Isso não é pregação, querido, desculpa. Isso não é pregação. Isso é manipulação da palavra para enganar vocês. E vocês são enganados porque vocês não leem a Bíblia e não procuram compreender a palavra. Você sabe o que é evangelho? Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Isso é evangelho. O evangelho é o poder de Deus levando vidas aos pés de Cristo. E não a manipulação da massa para levar um líder a ter milhares de seguidores na internet. Tem pessoas hoje que têm milhares de seguidores. Mas quem deveria segui-lo, que é o Espírito Santo, não segue. Toma cuidado, querido. Toma cuidado com os falsos, tá? Toma cuidado para você não ser enganado. Porque se você não tiver os dons também do Espírito de Deus dentro de vocês, vocês vão ser enganados pela massa. E depois não adianta falar comigo assim, ou para qualquer outra pessoa que prega a verdade. Mas, profeta, por que isso está acontecendo na minha vida? Porque você é negligente. Você é negligente. Você não lê a palavra, você não busca conhecimento, você não quer aprender.
Tem pessoas aqui, querido, preste atenção que eu vou falar para vocês. Tem pessoas aqui, eu estou aqui com vocês há 2 meses. Para quem está acompanhando as minhas lives, sabe do que eu venho ensinar vocês aqui. E sabe do que eu venho pregar para vocês aqui. Eu não venho aqui abrir mão da minha vida. Minha esposa está num sítio hoje, lá no sítio do batismo, com meus filhos. Eu poderia estar lá brincando e fazendo um monte de coisa com a minha família. Mas estou aqui ensinando vocês, sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso com aquilo que eu fiz com Deus. Eu tenho um compromisso com o meu Deus. Ontem eu tinha um monte de coisa para resolver, mas eu entrei aqui e fiquei 30 minutos com vocês. Eu sei aquilo que eu carrego, eu sei aquilo que eu ensino. Eu sei a unção que está dentro de mim. Sabe o que eu fiz hoje? Talvez você acordou agora e entrou aqui na live. Você sabe o que eu fiz hoje? Hoje eu acordei cedo e fui para o monte orar. Antes de estar aqui com você na live. Sabe o que significa isso, querido? Pessoas de fato devotadas a Deus. Pessoas que querem crescer com Deus. E por que eu estou te ensinando isso aqui? Porque eu quero que você aprenda a levar uma vida de intimidade com Deus. O que mais importa na vida do cristão não são os dons. Não são os dons. Não são os dons. Os dons atuam na minha vida muito, querido. Eu sou muito usado na revelação. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso não é o mais importante. Sabe por quê? Deixa eu te falar, eu vou te provar por quê. Porque muitas vezes o Senhor me revelou a vida toda de uma pessoa e eu liberei profecias poderosas sobre a vida de muitas pessoas. Recentemente, fui na casa de algumas pessoas, expulsei demônios dentro daquela casa, a família toda viu. Nenhuma delas estão na igreja que eu pastoreio. E moram aqui do lado. Sabe o que significa que eu estou te ensinando aqui? O dom, na verdade, o dom é para edificar quem está dentro do corpo de Cristo, como a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 12. O que mais importa na vida das pessoas não são os dons, é os frutos. É o que ela manifesta. Sabe quando você vai avaliar um cristão verdadeiro? Um homem de Deus de verdade? Uma mulher santa, irrepreensível diante de Deus? Sabe como você vai avaliar? Quando um carro fecha ela. Quando alguém fecha ela. Quando alguém pisa no calo dela. Como ela é com a sua esposa. Como ela fala com a esposa. Como ela fala com o marido. Como o marido fala com a esposa. É aí que as minhas antenas estão avaliando os meus discípulos. A igreja que eu pastoreio. Não é os dons não, querido. Para de errar em relação a isso. Jesus falou que nos últimos dias, se vocês não tomarem cuidado, até os eleitos seriam enganados. Tamanha a manipulação das trevas. E você vai ser como uma criança iludida. Toma cuidado com o que você está ouvindo aqui, tá? Escute pessoas que têm vida com Deus. Vida com Deus. Vida com Deus. Eu vou repetir aqui. São pessoas que não são pessoas que estão ali movidas, mas a vida dela prega por ela. A vida dela, ainda que ela não abrisse a boca, já é o exemplo. E hoje você vê um monte de líderes, todos tatuados, um monte de líder cheio de piercing, brinco e um monte de coisa furando o templo do Espírito de Deus. Só que ele manifesta dons, né? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Da mesma forma que pessoas genuínas manifestam os dons do Espírito de Deus, existem pessoas como aquela adivinha que adivinhava lá aonde Paulo estava pregando. E o apóstolo Paulo disse: saia dela em nome de Jesus. E aquele espírito de adivinhação saiu daquela mulher. E agora a fonte de lucro dela, que era a adivinhação, cessou. E o mais engraçado é que os líderes daquela cidade, que eram digamos que os patrões daquela mulher que adivinhava, a Bíblia diz que eles ficaram furiosos com Paulo. Toma cuidado com quem adivinha CPF. Toma cuidado com quem fala o nome todinho seu. Não é porque fala seu nome que vem de Deus não, querido. Você acha que o diabo não conhece o seu nome, não? Você acha que o diabo não sabe quem você é, não? Eu já falei aqui, Deus me usa muito nos dons de revelação. Muito. Eu sou muito usado, eu sou profeta do Senhor, querido. Deus me usa muito nos dons de revelação. Só que mais importante que os dons é os frutos. É a vida. É o que essa pessoa faz. É o como ela fala com a esposa. Como ela educa os filhos. É como ela vive uma vida diante de Deus. E não é aquilo que ela faz, mas é quem ela é que você deve olhar. É por isso que Jesus disse: olhem o fruto, conheçam a árvore pelo fruto. Não é pelo que ela faz, mas é quem ela é o que ela manifesta, é as atitudes. Amém?
É o que ela, não é o que ela está fazendo, porque vocês vão ser manipulados se vocês olharem só o que a pessoa está fazendo. Eu tenho um entendimento pelo Espírito a respeito disso, muito forte da parte de Deus. O Espírito Santo começou a me falar algumas coisas nos últimos tempos para cá, nos últimos meses. Ele começou a falar algumas coisas para mim, ele falou as seguintes frases, né? Ele falou assim para mim: nos últimos dias as pessoas serão enganadas, porque elas não manifestam um dom muito importante da Bíblia, chamado dom de discernimento de espírito, contido lá em 1 Coríntios capítulo 12. Paulo tinha esse dom muito forte na vida dele, porque essa adivinha vinha falando: tu és servo do Deus vivo. Tu és servo do Deus vivo. Não é porque uma pessoa está falando que você é servo do Deus vivo que ela está falando pelo Espírito. Não é porque ela está falando, você é uma serva de Deus, que quem está falando ali é o Espírito Santo. Mas podem ser demônios. Você está vendo como você, infelizmente, por falta de conhecimento da palavra, você não consegue compreender as verdades espirituais que está contida dentro da palavra? Se vocês não tiverem um dom chamado dom de discernimento de espírito, vocês não vão saber. Vocês não vão saber por impressão do Espírito. O espírito daquela pessoa se está contaminado com demônios ou se é o Espírito de Deus. Profeta, e agora? Eu não tenho esse dom na minha vida. Não tem problema. Olha a vida, olha os frutos. Não tem só o discernimento de espírito. Ele é uma das formas de nós diagnosticarmos quem é e quem não é. Mas não tem só esse dom. Nós também podemos olhar para a vida dessa pessoa. Para a vida dessa pessoa. Olha para como ela vive. Olha o que ela fala. Olha a sua postura. Gente, se vocês não aprenderem isso aqui que eu estou falando para vocês, vocês vão ser manipulados pela massa. E talvez você que está aí me ouvindo, talvez você não conhece minha vida, pode pesquisar minha vida, querido. A minha vida é um livro aberto. Meu celular é um livro aberto para os meus discípulos, para o pessoal da igreja. A minha vida é um livro aberto. Você que duvida sobre a minha vida e sobre o meu chamado, pesquise sobre a minha vida. Entre no Instagram da igreja, venha aqui na igreja, venha me conhecer, venha na minha casa. Amém? Você quer conhecer alguém? Vai na casa dela. Você quer conhecer uma pessoa? Ande com ela. Vai lá na casa do seu pastor ver o que ele está fazendo ao meio-dia, às 2 horas da tarde. Vai na casa do seu pastor para ver o que ele está fazendo, que horas que ele levanta. Vai lá ver. Bate lá na porta dele e fala: pastor! Se vocês não aprenderem a olhar os frutos que essa pessoa manifesta, vocês vão ser enganados pela massa. Toma cuidado, querido. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A internet só te mostra o que a pessoa quer mostrar. Ela não mostra o que está por trás. Ela não mostra o que está por trás, tá? Não espere que na internet você vai ser mostrado aquilo que as pessoas querem ver na verdade, de fato. A internet mostra o que elas querem. Você acha que esses líderes vão postar o podre deles? Você acha que esses líderes vão postar o que está por trás da vida deles? Não, negativo. Ó, eu vou começar a revelar agora, começa a gravar aí, tá? É tanta hipocrisia, tem pessoas que falam assim: eu vou começar a revelar agora, olha isso. Como se o pontapé inicial das revelações viesse dele. Deixa eu te falar uma coisa. O pontapé inicial das revelações não provém de homens, mas provém do Espírito de Deus. É Ele que fala, é Ele que revela, é Ele que profetiza. É Ele que faz, não é os homens. Não somos nós. Recentemente uma pessoa chegou para mim e falou assim: profeta, o que Deus está falando para você sobre a minha vida? Porque eu já falei, os dons atuam na minha vida. Eu falei assim: minha irmã, não é desse jeito não, querida. Se fosse assim seria tão fácil, né? Não é assim não, minha irmã. A Bíblia diz que Daniel falou para o rei que as revelações pertencem a Deus. Não pertenciam a Daniel. O rei perguntou para Daniel: Daniel, o que quer dizer esse sonho? Ó Deus, ó rei, deixa eu te falar uma coisa. As revelações não pertencem a mim, deixa eu ir orar. Olha a diferença, meu Deus. Olha a diferença. Fica aí, rei. Eu vou orar e vou pedir direção de Deus. E o Senhor irá me mostrar aquilo que Ele quer me mostrar. Olha a diferença de Bíblia para o que você está aprendendo hoje. E Daniel, ele disse: as revelações pertencem a Deus e não a mim. Ou seja, o pontapé inicial das revelações não provém de homens, mas provém
de Deus. É dele, querido. A ele pertence a glória, o poder. É ele que é onipresente, onipotente, onisciente. Não somos nós. Nós somos meros mortais, meros canais e ferramentas usadas na mão de Deus. Não somos nós que usamos o poder de Deus, mas é Deus que nos usa. Olha a diferença. Abra os olhos de vocês, amados, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, por favor, não sejam enganados. Não somos nós que fazemos usos de Deus, mas é Deus que nos usa. Nós que somos os vasos, não é Deus que é o vaso. Ele é o oleiro e nós somos vasos usados, e aí Ele usa na hora que Ele quer. Ele fala na hora que Ele quer. Ele revela na hora que Ele quer. Ele usa a nossa boca para profetizar na hora que Ele quer, não é na hora que eu quero. Por que você acha que Jesus pagava o preço para ir orar nos montes? Para se retirar? Por que você acha? Se Jesus que estava na terra dependia do Espírito de Deus para fazer tudo o que Ele fazia, quanto mais eu e você, querido. Quanto mais eu e você. Jesus dependia do Espírito Santo para tudo. Se você não sabe disso, a Bíblia diz que Jesus não fez nada sem antes o Espírito de Deus repousar sobre Ele como pomba. Jesus não fez nada sem estar dependente de Deus. E quem somos nós para tomarmos a frente e fazermos alguma coisa sem a dependência do Espírito de Deus, querido? Você está entendendo como que o Evangelho verdadeiro, a Bíblia, ela destrói todo o argumento e falácia do que está sendo pregado hoje e vivido hoje? Você está compreendendo aqui um pouquinho do que Deus está falando para você? Toma cuidado, querido, com quem você escuta, tá? Toma cuidado com quem você escuta. Nós temos que ouvir pessoas que pregam a verdade, ensinam a verdade. Eu não estou falando, querido, que eu sou bom, não. Eu já dei o nome de muitos pastores aqui para vocês que são homens de Deus. Pastor Luciano Subirá, Eliseu Rodrigues, César Cavalcante, Elias Soares. Tem muitos pastores de fato, querido, que são verdadeiramente homens de Deus. Mulheres de Deus. Pastoras, mulheres cheias do Espírito Santo. Mas toma cuidado com o exibicionismo na internet que você está vendo. Eu nunca vi, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi, por exemplo, pastor Eliseu Rodrigues exibicionando a sua vida. Se exibindo nas redes sociais. Eu nunca vi pastor Luciano Subirá enchendo o ego de revelações que ele teve. Nunca vi isso. E hoje o que mais você está tendo são falsos profetas que pegam as câmeras. Liga aí que eu vou profetizar, vou revelar. E você acha que aquilo está vindo do Espírito, mas está vindo de demônios. Como aquela mulher que acompanhava Paulo e adivinhava a vida todinha das pessoas. Toma cuidado, querido, porque muitas vezes vocês não sabem diferenciar o que é do Espírito Santo e o que é manipulação de demônios. Porque o diabo conhece a vida das pessoas. Como que vocês não conseguem compreender isso? Amém? O Sander falou aqui, Eliseu Rodrigues, até hoje não achei nenhuma falha nas suas pregações. Todas as suas pregações são bíblicas. Eu estou falando pelo que ele prega e pela vida que ele leva, de família. É por isso que eu estou citando o nome dele aqui. Eu não estou ganhando nada para falar dele, talvez ele nem me conheça. Mas ele me ensinou muito e sim, eu sinto verdade dentro daquele homem. É de fato um homem de Deus, prega a verdade. Não é manipulado pelo sistema. Tem muitas pessoas hoje, querido, que cobram centenas. Perdão o meu inconformismo, mas pessoas que cobram para pregar, pessoas que cobram para ir a algum lugar. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Saiam dessas Babilônias, saiam dessas maldições, saiam dessas igrejas. Eu prego em muitos lugares, eu nunca cobrei R$1 para levar a palavra e ensinar o povo de Deus. Por favor, querido, parem com isso. Em nome de Jesus. Eu não vou julgar, o irmão está falando assim, que o Eliseu Rodrigues cobra para pregar. Eu não sei dessa informação. Vou pesquisar essa informação. Mas até onde eu aprendi com ele, há uns meses atrás, posso colocar 1 ano e meio a 3 mais ou menos, até onde eu aprendi com ele, muita coisa. Pelo menos ele nunca cobrou. Agora, eu não sei agora, eu falo de mim. Mas o que ele ensina
Eu nunca vi um erro teológico nas suas pregações. Ele prega a palavra. Amém? Agora, eu não sei como que está agora, amém, queridos? Eu também não fico seguindo um monte de gente não para saber da vida dessas pessoas, tudo bem? Eu estou falando de homens de Deus, Luciano Subirá, por exemplo. Nunca encontrei um erro teológico na vida dele. Agora, se ele está cobrando para pregar, já caiu no erro. Infelizmente, já caiu no erro. Tudo bem, queridos? Amém? Glória a Deus. Se estão cobrando, estão no erro. Amém? O que eu quero que você compreenda é que nós precisamos entender, que nós precisamos aprender a olhar para quem de fato tem uma vida e uma vivência com Deus. Tudo bem, gente? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Presta atenção aqui. Olha aqui para mim, todo mundo aqui da live. Parem de escrever aqui na live. Escute primeiro o que o Senhor está falando aqui conosco. Se essas pessoas estão se corrompendo, que eu citei aqui, tudo bem, a gente vai deixar de olhar. Amém? Vamos buscar quem nos alimenta. Tudo bem? Se essas pessoas se corromperam, elas vão prestar conta diante de Deus. Tudo bem? Você vai prestar conta da sua vida com Deus. Você vai prestar conta daquilo que você tem feito com Deus. Tudo bem, queridos? O ponto aqui não é se alguém faz ou não faz ou cobra. Eu quero abrir os olhos de vocês para enxergar que através dos frutos é a chave para que você compreenda as verdades. Você possa ouvir algum homem de Deus ou alguma mulher de Deus, que ela tem vivência e vive os frutos do Espírito, porque são mais importantes que os dons. Tudo bem, queridos? Tudo bem, amados? Tá dando para entender isso aqui? Deixa eu responder algumas perguntas aqui do pessoal da live, rapidinho, gente. O irmão perguntou aqui, ó. Existe profetas hoje? Eu vou fazer uma contra-pergunta que eu aprendi com Jesus perguntar, respondendo. Qual é a Bíblia que você está lendo que não consta profetas na Nova Aliança? Porque a Bíblia que eu leio, existem pelo menos grupos de profetas na Bíblia. Como diz lá em Atos, Ágabo, Judas, Silas, eram homens que eram profetas em Israel. Está escrito. Qual que é a Bíblia que vocês estão lendo que fala que não tem profetas? O que vocês confundem, queridos, é que vocês falam que... vocês usam um texto de Jesus que ele diz que os profetas foram até João, só que vocês não estão entendendo uma coisa. Jesus está falando de duas alianças com a humanidade. Por falta de conhecimento, vocês não vão viver o poder de Deus nessa terra. João Batista foi o último profeta da antiga aliança, da nova teve outros. Existe uma diferença dos profetas da antiga aliança e os profetas da nova aliança. Vocês não conseguem olhar isso na palavra de Deus porque vocês não compreendem a palavra, não estudam. Aí fica falando asneira na internet que não conhece da Bíblia. Infelizmente. Efésios capítulo 4, versículo 11. Quando Jesus subiu ao céu, ele deu dons aos homens. E não é só homens, tá? É mulheres também. Porque o termo grego ali é pessoa humana, não é homem no sentido gênero. É gênero humano, não é gênero masculino. Efésios capítulo 4, versículo 11. Quando ele subiu, ele deu dons aos homens e às mulheres para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Os dons foram liberados, é só ler a Bíblia. Tudo bem? Está respondida a pergunta aqui, é só ler a Bíblia. Pastor, indo na igreja que prega dízimo. Aqui na igreja eu bato de frente com os dízimos, não concordo. Já deixei claro a minha opinião para vocês. Eu creio que na nova aliança, o sistema de contribuição era o mesmo sistema das igrejas das cartas de Paulo. Por espontaneidade, voluntariedade e alegria no coração, como diz em 2 Coríntios capítulo 9. Tá bom? É isso que eu ensino na igreja que eu pastoreio, tudo bem? Nós não ensinamos sobre dízimos, até porque, se você for ver, né, as contribuições da nova aliança são muito maiores que a nova. Então a gente não pode usar isso como parâmetro. A questão não é se uma dá mais valor ou contribui mais que a outra. O ponto não é esse. O ponto é que dízimos é velha aliança. Velha aliança, sombra do que haveria de vir. Não pode ser aplicado mais para os dias de hoje. Eu sei os textos que vocês vão usar, Abraão deu dízimo, Jacó deu dízimo, Hebreus capítulo 7, Mateus capítulo 23. Eu sei de tudo isso, querido. Ó, estude e depois vem aqui falar comigo. Eu já falei aqui na live, dízimos não são mais para a nova aliança. Esquece, isso é passado. E detalhe, tá? Nem era para uma época de igreja, era para uma época onde tinha as 12 tribos, para a tribo de Levi, para alimentar os órfãos, viúvas, estrangeiros e manter a tribo de Levi que não trabalhava. Enfim, depois eu vou dar um estudo para vocês sobre isso. Não é para a época de hoje mais. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Pastor, vamos falar sobre o reino de Deus? Amém, meu irmão.
Nós já vamos continuar aqui em nome de Jesus. A irmã perguntou, profeta, indica uma Bíblia de estudo. Eu vou indicar a minha que eu uso. Tem a versão mais compacta para mulher e tem a versão para homem. Essa Bíblia, para mim, na minha opinião, é a Bíblia mais top que tem. Na minha opinião, tá? É a minha opinião, tá bom, gente? A Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada. Tudo bem? Essa Bíblia que eu indico... Gente, não tem nem palavras. É a minha Bíblia principal, é a que eu uso, é a que eu levo para ministrar. É a linguagem que eu mais gosto, tudo bem? É top. Também indico para vocês a NVI, nova versão internacional. É uma Bíblia muito boa também de estudo, quem quiser aprender. E as línguas dela são muito tranquilas de você compreender a palavra. Quem nunca leu a Bíblia, quem nunca pegou a Bíblia para ler, nunca leu. Nesse caso, eu não recomendo essa. Eu recomendo vocês pegarem uma Bíblia de estudo chamada NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje. É uma Bíblia para quem está iniciando no caminho do Senhor, para quem está aprendendo a palavra de Deus e quer crescer na graça e no conhecimento. NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? Dízimo não, profetas também do Antigo Testamento. Meu irmão, leia a Bíblia, meu irmão, por favor. Povo unido. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Existem profetas da Nova Aliança. Se você não crê, sai daqui. Se eu não sou profeta do Senhor, sai da live. É simples. O que você está fazendo aqui, então? Não tem por que você está aqui na live. Enfim. Joga no Google aí. Silas, Judas, Ágabo, profetas que desciam de Israel, profetisas em Israel. Apóstolas tinha uma apóstola chamada, reconhecidíssima, lá no livro de Romanos, chamada Júnias. Uma mulher reconhecida entre os apóstolos. Na Bíblia nós temos diáconas. É só ler a Bíblia. Por favor. Tá bom? Só não vem aqui falar asneira pra mim, querido. Por favor. Deixa eu ensinar uma coisa pra vocês aqui, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma pessoa que vem aqui na minha live perguntar, eu vou responder com educação e com amor. Agora uma pessoa para vir aqui, ela não tá perguntando, ela não tá tirando dúvidas, ela vem aqui dando risada e gargalhada da minha cara. Você acha que eu sou obrigado a receber isso? Eu não faço chacota da fé de ninguém. Por que eu vou aceitar pessoas fazendo chacota da minha fé? Não sou obrigado. Tudo bem? Se você não crê, é só sair da live. Usa isso para manipular pessoas. Então, estou manipulando pessoas, então deixa eu tirar você da live. Antes de tirar essa pessoa da live, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. Essas pessoas que vêm aqui na minha live para encher o saco porque não conhecem de Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Detalhe, tá? Só para vocês entenderem. Todas essas pessoas que eu fiz o desafio aqui para entrar comigo num debate teológico da palavra, nenhuma delas me chamaram no privado. Nenhuma delas. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nenhuma, tá? Nenhuma. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo gravando todo o meu chat aqui. Nenhuma delas me chamaram para um debate teológico. Eu estou aqui para o debate, é só me chamar no particular. Nós vamos marcar, e nós vamos marcar aqui, nós vamos fazer. 2. Essas pessoas, elas não querem, são pessoas vazias, não trabalham para o Senhor. Não fazem nada, não expulsam demônios, não curam enfermos, não profetizam, não têm revelação. São pessoas manipuladas pelos seus próprios egos e consolidação de doutrinas de demônios. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus, sabe o que Jesus fazia com essas pessoas? Deixa eu te falar uma coisa aqui, eu vou te falar a Bíblia agora. Jesus falava assim, pode ir embora. Se o que eu estou pregando para vocês não é útil, é duro de ouvir, vão embora. E eu vou fazer uso das palavras do meu mestre. Vai embora da live. É só ir embora. O que você está fazendo aqui, querido? Enfim. O alerta profético e correção do Espírito foi dado. Agora eu vou te bloquear da live porque você não quer nada, você não quer aprender nada com Deus. 9h45 da manhã. 9h45 da manhã. A pessoa entra na live para atrapalhar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão me ouvindo aqui? Eu sou uma pessoa que eu não sou muito tolerante com algumas informações. Principalmente pessoas que batem de frente com a Bíblia o que ela diz. O que ela diz. E muitas vezes eu vou vir como profeta do Senhor para corrigir essas pessoas. Porque talvez, como o apóstolo Paulo diz, talvez a correção gere revelação. Talvez a correção, eu já bloqueei, pode ficar tranquilo, a pessoa já foi bloqueada, eu estou ensinando vocês aqui agora. A correção gere arrependimento. Muitas vezes é necessária a correção para que gere arrependimento. Por quê? O que eu falei aqui vai fazer, no mínimo, ele ir na internet estudar o que eu estou falando, correto? No mínimo, ele vai estudar aquilo que ele crê. E talvez isso leve ele à verdade. Tá bom? Tudo bem, gente? Glória a Deus. Que bênção. Então, não sou obrigado a tolerar
pessoas que ferem a palavra de Deus com falsas ideologias, doutrinas de demônios. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Amém? Deixa eu seguir aqui então rapidinho. Eu quero concluir isso com você. Antes a gente abrir um período aqui para perguntas e respostas. Preste atenção. Aonde eu quero chegar com vocês aqui na live? Eu quero que vocês compreendam que quando nós... Presta atenção, gente, isso aqui é importante que vocês compreendam. Quando nós entendemos a Bíblia, até a sua postura muda. Tem pessoas que estão falando aqui por mim, calma homem, seja tolerante. Não, querido, eu aprendo com Jesus e manifesto o mesmo caráter de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quando as pessoas começaram a manipular a casa de Deus? Sabe o que Jesus fez? Ele fez um chicote, saiu chicoteando os animais e saiu mandando todo mundo embora da casa de Deus. Jesus foi intolerante? Jesus foi bruto? Eu vou me parecer cada vez mais com ele. E se for para ser intolerante com algumas informações daquilo que pregam contra a palavra, vou ser cada vez mais intolerante. Aprendi com Jesus. Talvez esse não é o Jesus que você conhece porque você não lê a Bíblia. Mas esse é o Jesus da Bíblia. Um homem que batia de frente com homens, fariseus, abria os olhos dele, vinha com correção. Esse é o Jesus da Bíblia. Não é esse Jesus que vocês estão na cabeça de vocês aí não, que é um cara sofredor, magrinho, não. Jesus ele era forte, ele trabalhava com carpintaria, extremamente imponente. Um Jesus que tinha uma opinião formada pelo Espírito e batia de frente contra falsos mestres, fariseus, saduceus, hipócritas. Esse é o perfil do Jesus que você não conhece da Bíblia. É por isso que vocês vêm aqui e falam, nossa, que homem intolerante, tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não lê Bíblia, é por isso que você fala isso. Amém? Jesus batia de frente com o que era falso. Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo bem? Vou responder um pouco de perguntas aqui para vocês rapidinho. O Carvalho perguntou, nosso irmão aqui, amado irmão, perguntou, o que você acha da doutrina da CCB? A CCB, meu irmão, até certo ponto, tá? Eu vou colocar até um período atrás que eu estudava sobre a CCB, porque eu também sou um exegeta da palavra e faço apologia àquilo que eu creio que é a palavra de Deus, a Bíblia, exclusivamente a palavra. Tem muita doutrina de homem lá dentro, tá? Muita doutrina de homem, que não é bíblico. E outra, vivem muitas culturas lá dentro que não tem base bíblica para ser vivida. E 3, infelizmente, eu considero como uma seita a CCB. Por que eu considero como uma seita? Porque, eu vou responder para vocês aqui, se tiver pessoas aqui da CCB, tá? Amo vocês, queridos em Cristo Jesus, mas eu preciso pregar a verdade. O que é uma seita? Uma seita, eles têm uma dogmática, uma liturgia dentro do culto, que só eles são certos. Ou seja, só vai para o céu quem segue o que a gente ensina. Jesus nunca ensinou isso, por isso que isso é uma seita. Tudo bem? O que é uma seita? A primeira característica de uma seita é dizer, só nós estamos certos. Só nós estamos corretos. Primeira característica de uma seita. Só nós vamos para o céu. Quando uma igreja diz isso, saia dela, porque ela é uma seita. Tudo bem? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre as outras religiões, né? Se assim a gente pode dizer. Exato, eles excluem, eles não chamam, até a minha época de estudo sobre a seita CCB, tá? Novamente, gente, eu não estou falando que vão para o inferno, eu não estou falando isso. Eu estou falando que é uma seita porque eles ensinam algo que é contra a palavra. Vivem fora da palavra. Para você ter ideia, eu já ouvi da seguinte maneira da seita, presta atenção, da CCB. Eles falaram assim, não, vocês são primos, vocês não são irmãos, porque vocês não acreditam no que nós acreditamos. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos uma grande irmandade, irmãos em Cristo Jesus, e agora eles estão falando que só eles são irmãos. Chamavam outras pessoas de outras igrejas de primos. Não sei mais como que tá esse jargão, parece que eles estão mudando muita coisa agora. Preciso até me atualizar, mas se eles estão ensinando isso ainda é uma seita, eu considero como uma seita, recomendo você não participar. Pastor, eu não tenho ido à igreja por causa disso. Eu entendo, minha irmã. Só que, Tânia Regina, eu entendo, Regina, e compreendo a sua indignação e a sua inconformidade. Eu respeito e estive na mesma condição que você. Só que você não pode usar isso como muleta para você não ir à casa de Deus. Procure uma igreja que pregue a verdade, conheça a vida do pastor, veja se a igreja é unida, se manifesta o poder de Deus e fique lá. Ah, mas é uma igreja que prega dízimo. Infelizmente, muitas pessoas hoje, muitos líderes, não entendem a verdade mais. Mas existem igrejas ainda, existe, querido. Eu sei que é como procurar agulha no palheiro. Mas ainda existe igrejas que pregam a verdade com ousadia, tudo bem? Exato, primo, por que primo? Porque eles conhecem, mas não são filhos, tá bom? Não são irmãos. Ouvi muito isso, não sei como que está hoje, tudo bem, gente?
Eu vou falar de novo. Não sei como que está hoje. Mas toda a igreja que se reúne e diz expressamente, só nós vamos para o céu, é uma seita. É uma seita. Essa é a maior característica de uma seita. Só nós iremos para o céu, porque só nós cremos dessa maneira. Tudo bem? Vamos para as próximas perguntas. Por que as testemunhas de Jeová não oram nas pessoas e oram na cabeça das pessoas? A testemunha de Jeová eu também considero uma seita, infelizmente. Se você não tem ideia, uma das maiores seitas da testemunha de Jeová, na minha opinião, é que elas consideram o Espírito Santo não como uma pessoa, mas como uma força ativa. Se você ler em Gênesis capítulo 1, versículo 2, eles consideram o Espírito Santo como uma força ativa, só um poder. E o Espírito Santo não é um poder, ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele chora, se entristece, sente tristeza no seu coração, ele geme com gemidos inexprimíveis por nós. Ele é uma pessoa. Amém? Então tem muita doutrina de homem no meio dessas igrejas, infelizmente. E se eu estou falando mentira, estude e pesquise o que eu estou falando para vocês. Tá bom? É só estudar. Se eu estiver falando mentira, vai atrás da informação e veja se eu estou falando mentira. Vamos lá. Mas qual a igreja de Jesus fundou? Porque a Bíblia fala que vai pelo mundo e prega o evangelho. Você está esquecendo de um ponto, né? Jesus disse para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Pedro seria o precursor da igreja. Está esquecendo desse texto também, tá bom, herdeira? Então toma cuidado. Pedro iniciou a igreja do Senhor Jesus. E através de Pedro, outros discípulos, os discípulos de Jesus, toma cuidado. Você está ficando só com um texto, olha para a Bíblia inteira. Jesus, através de Pedro, instituiu a sua igreja, tá bom? Você ganha dinheiro através da palavra? Não. Eu não cobro para pregar, eu não recebo um centavo da igreja que eu pastoreio. Eu vivo de obras, eu construo casas com o meu sacrifício e com o meu dinheiro. Não preciso de dinheiro da igreja. Para quem está perguntando aqui, Rubens Rodrigues. Próxima pergunta. E minha esposa trabalha como professora, está se formando em psicopedagogia e ela também trabalha numa escola sendo professora de educação infantil. Então nós não dependemos de dinheiro de igreja. Tudo que eu estou pregando para vocês aqui é o que eu vivo. Você acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação? Então, aqui vai ter uma grande divergência entre os pós-tribulacionistas, os pré-tribulacionistas e os mesotribulacionistas. Uns acreditam que Jesus vai vir antes da tribulação, uns acreditam que Jesus vai vir no meio da tribulação e outros acreditam que Jesus vai vir depois da tribulação. Eu sou pré-tribulacionista, eu creio que Jesus vai vir antes da tribulação, tá bom? Eu creio que nós vamos pegar o início das dores, mas não pegaremos a tribulação de fato. Seremos alcançados pelo Senhor. Por quê? Porque Deus sempre fez isso com as pessoas. Sempre quando Ele ia trazer juízo sobre um povo, uma nação, Ele sempre tirou o seu povo da tribulação. Então eu não creio que o Senhor vai permitir que nós passemos pelo meio da tribulação. Lembrando, tá? Aqui não é, esse ponto aqui não é um cerne para a salvação, tá bom? Não é um ponto, eu tenho meus textos base para isso, eu creio da seguinte maneira: Deus não iria permitir que os seus escolhidos, sofrendo dessa terra já, pegando o início das dores, passasse pela tribulação, até porque a Bíblia diz que quase ninguém se salvaria. Qual que é o sentido disso? Eu não vejo lógica nisso, mas também tenho os meus textos teológicos a respeito disso, tá bom? Eu olho para o caráter de Cristo, eu não olho para um ponto específico da Bíblia. Olha para todas as vezes que o Senhor retirou o seu povo da tribulação. Ele nunca permitiu o povo, de fato, passar por ela, a menos que o povo abandonasse ele, tá bom? É outra história. O povo abandonava ele, então, nesse caso, o povo abandonava Deus, e não era Deus que abandonava o povo. O povo idolatrava, fazia imagem de escultura, e Deus abandonava o povo, porque o povo abandonava Deus. Mas eu não creio que Deus vai permitir que o povo passe por meio da tribulação. Tudo bem? Eu sou pré-tribulacionista até o presente momento. Lembrando que isso não é um ponto central da fé cristã, tudo bem, gente? Isso aqui não vai mudar se alguém vai para o céu ou para o inferno, tem nada a ver uma coisa com a outra. É só uma forma de pensar, tudo bem? Eu gosto de dizer sempre da seguinte maneira: seja antes, no meio ou depois, você vai ter que ter as lamparinas acesas, correto? Então pouco importa se vai vir antes, no meio ou depois. O que importa é que você vai ter que estar com as suas lamparinas acesas, esperando o seu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem, gente? Glória a Deus, esse é meu posicionamento teológico. Vamos para as próximas perguntas aqui. No dia que eu for em São Paulo, eu vou na sua igreja, amém, em nome de Jesus, amém, meu querido. Vai ser um prazer receber você aqui, tá bom? Vai ser muito bem recebido, vai ser uma bênção a gente louvar a Deus e bendizer o nome do Senhor juntos, tá bom? Meu irmão, Deus já estabeleceu, não são mais assim, graças a Deus. Ô meu irmão, Deus já estabeleceu, não sei se você está falando da igreja cristã do Brasil, não sei se é isso que você está falando. Espero que elas tenham mudado sobre esses pontos, porque estavam de fato pregando uma heresia no meio do povo de Deus, tudo bem? Forma de pensar, quem és tu? Deus já explica a Bíblia. Ô meu irmão, vai estudar um pouquinho a Bíblia, pelo amor de Deus, para não falar besteira aqui.
Por favor, tá bom? Diogo Pires, esse não é um consentimento unânime entre todos os teólogos e pastores. Do que você está falando, meu irmão? Dá uma estudada melhor na Bíblia, por favor, antes de falar besteira aqui na live, tá bom? Por favor. Onde é a sua igreja? Eu pastorei uma igreja aqui em São Paulo, queridos. Tá bom? Em São Paulo, Zona Sul de São Paulo, chamada Êxodo Church, tudo bem? Quem quiser conhecer um dia, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem recebido em nome de Jesus. Mas fiquem tranquilos, gente, fiquem tranquilos, tá bom? Fiquem tranquilos. Nós vamos ter eventos aqui em São Paulo, que eu vou mandar o banner para vocês, vocês vão receber. Vai ser um dia de fogo do Espírito Santo, de busca pela presença de Deus, um dia de busca para pessoas serem batizadas no Espírito Santo, pessoas receberem dons espirituais. Vai ser poderoso, tudo bem? Logo, logo, vai ter muita coisa boa para vocês. Fiquem na expectativa aí, tá bom? Eu só peço para você, se você quiser, você não é obrigado a fazer isso, mas se você quiser, eu garanto para você que você vai receber muito da parte de Deus. Se você puder seguir aqui a live, seguir aqui, tem um botãozinho na live aí que você pode seguir, e você pode acompanhar esse conteúdo, a palavra de Deus sendo pregada de nua e crua. Somente a palavra de Deus. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Êxodo Church. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês, gente, rapidinho. Pessoal que está perguntando o nome da igreja, eu só estou falando para vocês porque vocês estão perguntando, tá? O objetivo de estar aqui não é que vocês venham para a igreja que eu pastorei. O objetivo é que vocês aprendam a analisar as igrejas e procurem uma igreja que de fato pregue a verdade, viva de maneira genuína diante de Deus, diante dos homens, pelo poder, né? Que não é uma igreja só com Bíblia, só com palavra, mas uma igreja também que não é só de manto e de poder, mas uma igreja que prega e que manifesta o poder de Deus também. Tudo bem? É por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu não venho a vocês com palavras de sabedoria humana, mas eu venho a vocês com poder. Ou seja, não é só ensino, não é só poder, mas é os dois juntos. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Profeta, o jejum de Daniel. Importante. Menina de Deus, que bacana você perguntar isso, porque segunda-feira nós vamos iniciar um jejum aqui na igreja coletivo. O jejum de Daniel, 21 dias comendo legumes. Quem quiser entrar nesse propósito com a gente, seja muito bem-vindo. Nós vamos passar aqui 21 dias comendo somente vegetais, em busca do poder, da glória, do poder de Deus, para que Deus envie trabalhadores para a obra, que a gente possa alcançar cada vez mais profundidade em Deus. Quem quiser entrar, a partir da meia-noite de domingo, nós vamos comer só vegetais. Ah, profeta, eu não consigo. Consegue, querido, use a cabeça. Pegue ali uma berinjela, frite ela, você pode usar ali muitas coisas para você buscar entrar nesse jejum, amém? Comer coisas da terra, gente, vai te deixar até muito mais saudável do que comer carne. Para quem não sabe, quem come muita carne, a carne, ela apodrece por dentro, tem pessoas que desenvolveram até câncer. Então, assim, nós não recomendamos comer carne direto, né? Porque a carne, ela tem muitos malefícios para a saúde. Ela fica até 3 dias no estômago para ser digerida, enfim. Então, você vai ver que fazendo isso, você vai ter uma melhora na sua saúde gigantesca. Tudo bem? Glória a Deus. Quem quiser entrar no jejum com a gente, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Deixa eu ler o texto da irmã aqui, rapidinho. Amém, minha irmã. 5:12. Eu vou ler o texto que você disse, eu espero que você, não sei o que você quis dizer, a missionária Kelly colocou aqui, né? Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Ou seja, tenha um grande apreço, né? Tenha grande honra para as pessoas que ensinam vocês e trazem conteúdo para que vocês sejam ensinados pela palavra. Eu acho que era isso que você queria ensinar, né, minha irmã, aqui? Glória a Deus pela sua vida. Pastor, cria uma igreja no Zap e nos salva dessas seitas, por favor. Meu irmão, presta atenção. Não existe igreja na internet. Deixa eu ensinar vocês aqui. Uma igreja é uma comunidade de fé unida. Unida. A igreja, as pessoas manipulam isso direto, né? Vamos congregar na internet. Isso não existe, tá bom? Isso não existe. Tudo bem? A igreja de Jesus é uma igreja física, é uma igreja que pessoas se comunicam juntas, há abraço, há libertação, há adoração em conjunto. A Bíblia diz que quando vocês se reunirem, um venha com um salmo, o outro venha com profecia, o outro vem com a revelação, o outro vem com o ensino, e juntos, isso é igreja, tá bom? A igreja é unida. Tudo que eu faço aqui na internet para ajudar vocês, eu entendi o ponto que você falou, tá, Leandro? Leandro Suplemento. Eu entendi, meu irmão, tudo bem? Eu tô te ensinando aqui que não tem como nós manifestarmos igreja na internet, isso não existe, tá bom? A internet é um meio da pregação do evangelho
para que vocês se tornem quem Deus quer que vocês se tornem e vocês possam trabalhar nos dons e no chamado que Deus tem para a vida de vocês. Tudo bem? Deu para entender, queridos? Igreja é uma comunidade unida num propósito em comum de ganhar vidas, alcançar almas para o reino de Deus. Tudo bem, gente? Isso é igreja. Tudo bem? Eu só estou ensinando isso aqui para vocês não serem enganados também, porque tem um monte de gente na internet aí ensinando um monte de baboseira, né? Faça parte do grupo aqui da igreja, né? Novamente aqui, meu irmão, com todo respeito, tá bom? Eu não estou aqui envergonhando você de maneira alguma. Eu estou aqui te amando e te ensinando pela palavra de Deus, tudo bem? Igreja é uma comunidade, tudo bem, gente? Comunidade unida em prol do serviço e de alcançar almas. Isso é igreja. É por isso que eu gosto muito de usar o termo comunidade de fé. Por quê? Nós somos uma comunidade com cada cristão ali dentro que está buscando cada vez mais se parecer com Jesus. Amém? Nós estamos cada vez mais se parecendo com Jesus. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Fez para não comer carne de animais, sacrifício. Não, minha irmã, você pode comer carne de animal. Não sei se essa é a sua dúvida. Você pode comer. O próprio Deus falou para Pedro, mate e coma na visão. Lá em Gênesis, quando Noé sai da arca, ele fala, Noé, coma de tudo, todos os animais. Não tem problema, tudo bem? O que a Bíblia proíbe, gente, para quem não sabe disso aqui, deixa eu falar isso para vocês, isso aqui está lá em Atos, feito no concílio de Jerusalém com todos os apóstolos. A única coisa que a Bíblia proíbe você de comer hoje é sangue, porque sangue é vida. É por isso que no terreiro eles fazem isso direto, confrontando a palavra de Deus. Ou seja, tudo que Deus coloca na sua palavra como obrigatoriedade, o diabo vai quebrar isso e vai fazer o contrário. Por isso que no terreiro, no candomblé, na umbanda, eles enforcam a galinha, né, trituram o pescoço ali, bebem o sangue de animal, de vaca, enfim, porque a Bíblia condena isso, tá? Porque sangue é vida, tudo bem? Então, o que a Bíblia proíbe a gente de comer é sangue. Você não pode comer sangue, tem até uma comida, acho que é sarapatel, o nome, não lembro o nome, que eles pegam o sangue do boi e cozinham. Não faça isso. Você está pecando diante de Deus. Não podemos consumir sangue. Eu vou ler o texto para vocês aqui. Sangue, animais estrangulados e sufocados, a Bíblia proíbe, e imoralidade sexual. É por isso que no terreiro eles pegam a galinha lá, né? Estrangulam, sufocam ela, bebem o sangue, ferindo totalmente a palavra de Deus, tá bom? O resto, minha irmã, você pode comer à vontade. Isso, é chouriço o nome. Obrigado, minha irmã. Eu te vejo em tudo, Deus, glória a Deus. É isso aí mesmo. Tá bom? Toma cuidado, não comam isso, vocês estão pecando diante de Deus. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Eu vou responder mais algumas perguntas aqui e no final da live a gente vai orar um pouquinho junto. Tudo bem, gente? Minha irmã tá falando do jejum de Daniel? Exato. É só coisa da terra, legumes. Tudo bem? Leguminosos, salada, coisas da terra. É só coisas assim. Geralmente, quando a gente faz jejum aqui de Daniel, né, quando eu faço, eu e minha esposa, a gente faz algumas coisas, né? Por exemplo, a gente pega, por exemplo, banana frita. Gente, é uma delícia banana frita, para quem não gosta. É uma delícia, banana frita ali. Coisas que pode... Gente, é gostoso, vai alimentar você, tudo bem? Você sabia que existem produtos da terra que são muito mais nutritivos do que a carne? Por exemplo, a clorela e a espirulina. Tem um nível muito maior de proteína do que a própria carne. Então, sacrifique, amém? Sacrifique a sua carne para que você possa viver mais de Deus. Nós vamos entrar meia-noite de domingo, à meia-noite de domingo, nós entraremos em oração aqui, inclusive eu vou abrir uma live aqui, à meia-noite de domingo, tudo bem, gente? Para vocês, nós vamos iniciar com essa oração, e nós vamos entregar, depois de 21 dias, esse jejum a Deus, em nome de Jesus. Será um tempo poderoso, de crescimento, de força e de poder, diante do nosso Deus, que é todo poderoso. Amém, queridos? Glória a Deus? Não, meu irmão. A pessoa fala muito do ovo, né? Eu posso comer o ovo? Eu recomendo que você não coma. Por quê? O ovo tem proteína, como a carne e tudo isso, mas o ovo, ele é muito mais de animal, né? Ele vem da galinha ali, é muito mais de animal. Tire tudo. Ele não é carne propriamente dita, mas vem derivado do animal ali. Então deixe isso pra lá. Vamos ficar só com coisas da terra, tudo bem? Lembrando, gente, vocês não são obrigados a fazer isso, tá bom? Eu não tô obrigando ninguém a fazer isso. É se Deus tocar no seu coração, tudo bem? Se Deus tocar no seu coração, faça isso. Busque receitas, na internet tem muita receita. Gente, tem lasanha de coisas, de legumes. Você acredita nisso? Então você pode ali comer coisas saborosas, mas se sacrificar a Deus para não comer carne, nada derivado do animal ali, por 21 dias. Tudo bem, gente? Se você não quiser fazer isso, você não é obrigado. Tudo bem? Glória a Deus. Não quiser fazer, você não é obrigado. Mas você que quer fazer com a gente, tá aqui o convite para você entrar nesse jejum coletivo com a gente. Tá bom?
O pessoal que está perguntando aqui sobre as lives, todos os dias às 9 da manhã e às 7 horas da noite eu estou aqui com vocês ensinando, abrindo a Bíblia, falando sobre o mundo do Espírito, falando sobre as coisas do Espírito Santo. Gente, a gente está entrando em alguns assuntos um pouco mais diferenciados, mas para quem pegou as lives aqui, sabe o quanto Deus falou com a gente sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós falamos muita coisa aqui sobre o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente faz jejum de Daniel, a gente só come coisa da terra, tá? Praticamente. Legumes e verduras. Só. Tudo bem? Nada derivado de carne, nada disso. Tudo bem, gente? Detalhe, se você quiser, meu amigo, meu amado irmão e minha amada irmã. Você não é obrigado a fazer isso, tá bom? Eu só estou compartilhando porque o Espírito de Deus tocou no meu coração. Frutas? Sim, pode comer frutas, não tem problema. Tudo bem, gente? Pode comer frutas. Coisas derivadas de animais, carne, enfim. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Amém. A Sandrinha postou aí, né? Hoje é aniversário do profeta. Amém, minha irmã. Glória a Deus. É meu aniversário hoje mesmo, para quem não sabe. Hoje eu estou fazendo 32 anos para a honra e glória do Senhor Jesus. É por isso que hoje eu acordei pela manhã. Eu tava muito cansado. A gente foi dormir quase 2 horas da manhã lá na casa do pastor amigo meu. E a gente... nós voltamos ali, né? Eu acordei cedinho pela manhã e fui consagrar. Eu fui consagrar o meu tempo a Deus e minha vida a Deus. Por mais um ano de vida que Ele me permitiu estar aqui, né? É bênção de Deus. Amém, queridos? Então, se você puder aí me dar um presente, ore pela minha vida. Ore por mim, para que Deus continue me abençoando e me levando aonde Ele quer que eu esteja, aonde Ele quer que eu cumpra o meu chamado, aquilo que está sobre a minha vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Agradeço aí o carinho de vocês. Obrigado, queridos. Essa irmã aí, a Sandra, né? É uma discípula nossa aqui da igreja. A Sandra é uma bênção aqui conosco, é uma coluna aqui no nosso ministério também. Tem ajudado a gente muito. Obrigado, Sandrinha, aí, pelas felicitações, né? Isso é bênção demais. Glória a Deus. É bênção, queridos. Amém? Aniversário é uma bênção de Deus porque é um novo ciclo. É um novo ciclo ali na presença de Deus, um novo ciclo diante do Senhor. Amém, queridos? É isso. Deixa eu ver se tem mais... Queridos, se vocês quiserem mandar mais alguma pergunta aqui... Amém, meu irmão. Glória a Deus. Todo mundo que está mandando aqui na live, muito obrigado, muito obrigado. João Nunes, pode mandar, meu irmão. Deixa eu subir você aqui. Pode mandar aqui para mim. João Nunes, posso subir? Pode, meu irmão. Sobe aqui em nome de Jesus. Manda aqui para mim. João Nunes, posso subir na janela? Pode mandar, meu irmão, tá bom? Pode subir aqui rapidinho. Não tá chegando nada pra mim ainda, tá? Deixa eu ver se... Opa! Deixa eu chamar o irmão aqui rapidinho. Eu acho que ele vai entrar, deixa eu ver aqui. Opa! A paz, meu querido, tudo bem? Bem, eu queria perguntar que esses dias minha filha estava brincando fora, assim, fora no quintal, né? Aí eu estava dentro de casa, aí ela chamou para orar, aí na hora que ela terminou a oração, ela falou, pai, não vai morrer não. João Nunes, eu vou pedir só um favor para você, você pode desligar a televisão para mim, por favor? Pode falar, meu querido. Então, esse dia minha filha estava brincando no quintal de casa, aí depois ela entrou para dentro de casa e chamou ela para orar. Aí na hora que nós terminou a oração, ela falou, pai, não vai morrer não. A sua filha? É, de 4 anos. Ela falou para você, pai, você não vai morrer? É. A sua filha, ela teve uma revelação do Espírito de Deus sobre ela. Que o Senhor usou... Deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu irmão, João Nunes. Eu senti muito para quem não sabe disso, quem não acompanha minhas lives, tá? O pessoal aqui do TikTok e do Kawaii que estão aqui, eu subi uma pessoa aqui do Kawaii, tá bom? Para quem conhece minhas lives, sabe que eu não subo pessoas aqui, né? A menos que seja uma pessoa que quer debater comigo, eu falo, sobe aqui pra gente conversar, né? Nesse caso eu peço pra pessoa subir, mas nesse caso, eu pedi muito pro João Nunes subir aqui. Presta atenção, João Nunes. A sua filha, ela teve uma revelação do Espírito de que o Senhor estava livrando você de morte, de demônios de morte. E deixa eu te falar uma coisa aqui, João Nunes, presta atenção que eu vou falar pra você. O Espírito de Deus mandou dizer pra você uma coisa muito forte aqui, preste atenção. Você é uma pessoa
muito batalhadora. Tudo que eu estiver falando aqui, se for mentira, você pode falar aqui na live, tá bom? Eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas Deus já me falou muitas coisas a respeito da sua vida. Você é uma pessoa muito batalhadora e luta muito pelas coisas que você quer alcançar. Só que a sua vida, nessa fase da sua vida, é como se as coisas estivessem tudo travadas no mundo espiritual para você. É como se você não sentisse vontade de orar, não consigo buscar Deus. É como se não tivesse força. Até entrar aqui nessa live, você entrou aqui sem quase esperança para estar aqui falando comigo. Você entrou perguntando, será que esse aqui vai ser mais um? O pensamento que foi na sua mente foi, será que vai ser mais um? E o Senhor manda dizer uma coisa para você, presta atenção. Deus tem um propósito, tem um chamado na sua vida. Esse livramento de morte que você viu da sua filha, é literalmente algo que você tem feito de errado. E sabe o que eu vou falar para você? Toma cuidado com as amizades. Você é uma pessoa que, de fato, tem alguns amigos. Mas esses amigos que você está tendo aí, preste atenção que o Senhor está mostrando para mim. Eu via você num grupo, um grupo de pessoas, amigos te levando para afastar da presença de Deus. E você começou a se afastar de Deus pelas amizades. Toma cuidado, João Nunes, com as amizades. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui da parte de Deus. As amizades verdadeiras são as amizades que te levam para perto de Deus. As amizades verdadeiras não são aquelas que te afastam de Deus. Abra mão dessas amizades, porque não são amizades. A amizade que vem de Deus, ela vai te levar para perto de Deus. E o que sua filha viu é que você iria sofrer, sim, de fato, uma morte por conta de contexto de amizade que você tem caminhado. Toma cuidado com as amizades e ande com pessoas. Eu sempre ensino isso, né? Águia anda com águia. Eu tenho um mistério muito forte com águia, por isso que tem um símbolo de uma águia aí no meu título aqui da Bio, né? Eu tenho algo muito forte com águia. Águia anda com águia. Amém? Então, se você quer crescer com Deus, ande com pessoas que estão crescendo com Deus. Amém, meu irmão? Tudo bem até aqui? Toma cuidado. Faz sentido isso aqui que eu estou falando para você? Isso aqui é verdade? Pode falar aqui. Sim. Esse contexto que está acontecendo na sua vida é real? É. E o que você vai fazer a partir de agora se tudo isso aqui que Deus está falando é real? Eu vou andar com o pessoal da igreja. Parabéns, meu irmão. Busque a Deus. Se Deus está falando com você aqui... Exato, meu irmão. E vou falar uma coisa, tá? A sua filha, invista na sua filha. Porque ela tem uma graça muito grande de... Ela já é chamada com uma graça de conseguir ouvir a Deus como Samuel. Tem crianças que Deus chama de pequeno ali, bem de pequenininho mesmo, tá, gente? Não é todas as crianças que Deus chama ali de berço, né, de pequeno. Ah, Deus faz acepção de pessoas? Não, gente, Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus, Ele tem uma graça específica e um chamado para cada um de nós. Amém? Então, querido, escute sua filha, ensine a Bíblia para ela, leva ela para o Senhor. Amém? Seja um pai para ela, cheio do Espírito Santo, porque o maior presente que você pode deixar para sua filha, o maior presente é a presença de Deus sobre a vida dela. Tá bom, querido? Tudo bem? Foi bênção? Eu senti de Deus de falar com você, viu? Saiba que é Deus falando com a sua vida. Senti muito forte de permitir que você subisse aqui para a live, tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão. O Senhor te ama muito. Coloque seus caminhos aos pés de Cristo e você vai ver que Deus tem grandes coisas para você. Tá bom? Tudo bem mesmo? Então, amém, querido. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Fique firme e cuida dessa moça aí em nome de Jesus. Tá bom? É isso, queridos. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não sei nem mexer aqui direito nessa plataforma. Meu Deus. Ah, ele tirou sozinho, irmão. Na hora, você vê como... Olha só, gente. Olha como que Deus faz as coisas. Terminou tudo que o Senhor usou aqui de revelação para a vida desse irmão que estava aqui, né, do João. Presta atenção. Eu não sei mexer na plataforma, eu nem sabia como tirar ele, eu não sei como tirar as pessoas aqui, né, para terminar a subida, a chamada dessa pessoa. E no momento que eu entreguei de falar, esgotou aqui um tempo aqui específico, eu nem sei que tempo é esse. E foi no exato momento que terminou tudo. Você acha que isso é coincidência? É o Senhor usando, querido, é o Senhor nos usando para falar através da vida das pessoas. Amém, queridos? Eu queria agradecer vocês, todos vocês aqui, tá, amados? Que estão sempre aqui na live aprendendo, ouvindo, né? E eu quero que você possa cada vez mais crescer com Deus, crescer na graça, no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom?
É isso, eu respondi bastante perguntas aqui. Não entendi o que o ninguém importante disse. O seu nome já está errado, né? Ninguém importante, você é importante para Deus. Agora eu não sei o que você quis dizer com o seu comentário de gente, não caia no Espírito Santo. Enfim, cresçam, querido, na graça e no conhecimento. Amém? Vivam de maneira digna, santa diante de Deus. É isso que te capacita para manifestar o poder de Deus. Tudo bem, amados? Nós vamos falar muito aqui em nome de Jesus sobre dons espirituais, vocês vão aprender muita coisa, tudo bem? Não tem como falar tudo numa live só, né? Não há como falar tudo numa live só, é muita coisa para falar. Mas saiba que Deus ele tem um propósito e a gente vai crescer muito aqui em nome de Jesus, aprendendo cada vez mais, tá bom? Hoje à noite nós não teremos a live, tá bom? Eu vou deixar a live aqui para vocês à noite como algo incerto, tudo bem? Quem puder entrar aqui às 7 horas da noite aqui, se puder, talvez eu vou entrar aqui, eu não vou dar certeza porque a gente vai ter o batismo na igreja, tá bom? Então às 4 horas eu vou ligar a live aqui para vocês verem o batismo, eu vou levar o celular aqui para você estar acompanhando o batismo, vai ser às 4 horas da tarde, tá bom? Quem puder vir, quem quiser aprender ali um pouquinho mais, quiser ouvir ali, né, aquilo que está no coração de Deus e vendo pessoas ali, porque hoje eu vou matar algumas pessoas, eu vou matar algumas pessoas hoje, vou matar elas literalmente ali naquela água, em nome de Jesus, elas vão morrer para o mundo, mas elas vão renascer para Cristo, elas vão voltar a viver aos pés de Cristo, em nome de Jesus, vai ser um momento maravilhoso. Você que puder entrar às 4, e talvez, eu vou deixar aqui como algo, talvez, tá bom? Às 7 horas da noite, a gente continuando aqui, em nome de Jesus, a live, tá bom? Então, querido, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, obrigado por estar aqui comigo, obrigado pelas felicitações aí, que de fato é meu aniversário hoje, e eu agradeço muito a vida de vocês, cada um de vocês que tem acompanhado as lives, que tem aqui aprendido muito. Vou fazer só um pedido, se você puder e quiser, né? É uma escolha sua, quiser aprender cada vez mais aqui, tem um botão na sua tela aí de seguir, segue aqui, e você vai receber cada vez mais conteúdo como esse, e vai crescer muito, muito com Deus, em nome de Jesus. Se você quer ouvir a verdade, venha para ouvir a verdade. Amém? Se for para vir para a live, venha com o ouvido para receber muitas vezes correções da parte de Deus, porque a Bíblia não é para massagear a nossa carne e o nosso ego. Ela é para confrontar e ter mudanças em Deus. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Um grande abraço. Vamos orar rapidinho, né? Antes de eu finalizar aqui, vamos orar e agradecer a Deus por isso. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Deus, eu não sou digno de ter e receber tudo que o Senhor tem nos abençoado. Todas as bênçãos, tudo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, eu te agradeço, ó Pai. Por mais um dia, mais um ano que o Senhor tem me dado de vida. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, o que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela igreja, pelo privilégio de poder pastorear uma igreja tão abençoada como a Êxodo Church. Eu sou privilegiado, eu sou honrado pelo teu poder, de poder fazer parte, Senhor, dos teus projetos nessa terra e levar pessoas aos teus pés. Obrigado, Jesus, por tudo. Eu sou grato a Ti e eu peço para que o Senhor continue falando a cada vida que me escuta hoje nessa live. Nós estamos aqui, Senhor, com mais ou menos 300, 250, 280 pessoas online. E eu peço, Pai, para que o Senhor viva dentro de cada um deles. Seja latente, vivente dentro de cada um deles, para que eles possam viver algo novo de Ti, algo novo da Tua palavra, algo novo, Senhor, na unção, no poder, nos dons, e que eles possam, como nós aprendemos aqui nessa live, viver de maneira digna, justiça e manifestação dos frutos do Espírito Santo dentro do seu ser, porque eles sendo, poderão ter aquilo que o Senhor tem para eles. Primeiro nós precisamos ser as pessoas certas, para que depois nós vivamos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que nós estejamos, ó Deus, no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Queridos amados seguidores, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Tenham um fim de semana abençoado, em nome de Jesus. E às 4 horas, quem quiser entrar, vai ser forte, vai ser bênção, em nome de Jesus, tá bom? Se puder, segue aqui. Deus abençoe sua vida. Que Deus te ajude a crescer cada vez mais na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. E não se esqueça, né? Nunca se lembre disso, nunca. Sem sacrifício não tem fogo, amém? Sem sacrifício não há fogo do Espírito de Deus. Deus abençoe sua vida, tenha um fim de semana abençoado em nome de Jesus, tá bom? Um abraço, queridos, fiquem na paz.